Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a um programa Célio Sauer hoje, falando com Thiago Bart. Thiago Bart, falei certo? Thiago Bart, perfeito. Perfeito. Jogador profissional de vôlei, joga no Sporting Isso. e é natural do Brasil. Então vamos conversar, conhecer um pouco mais sobre essa trajetória e entender como é que do Brasil veio para Portugal. Então seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Meu Deus do céu, quando eu lhe vi a primeira vez, eu juro, falei assim, preciso dar uma escada para entrevistar ele. Não sei nem como é que vão enquadrar. São 2,9 de altura? 2,9 m. Bem, não preciso perguntar se isso lhe ajudou no vôlei, né? Com certeza. Perfeito. E olha, se não fosse o vôlei, o Thiago tem uma voz excelente de radialista, então a hora que aposentar no vôlei já pode pensar nessa situação. Eu já tenho uma opção já. Agora, Thiago é de Mundaí. Foi campeão sul-americano juvenil em 2006 no Brasil, ouro no Campeonato Mundial Juvenil em 2007 no Marrocos, Isso. Casablanca, foi. Casablanca. Perfeito. Medalhista de ouro na edição realizada no Brasil do Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2011 e semifinalista do Campeonato Mundial de Clubes no mesmo ano no Catar. Então, o vôlei levou você a viajar bastante também. Com certeza. E, além de ter esse longo historial no voleibol brasileiro, hoje é jogador no Sporting, correto? Correto. Então, conte-me, como é que foi essa trajetória no vôlei para você? Como é que tudo isso começou? Então, como já foi falado, a minha altura já foi primordial para isso. Então, eu já tive... na verdade, eu comecei em outros esportes. Acho que toda criança devia experimentar vários esportes durante a infância. Tentei futebol, mas pela minha altura já vi logo que não seria viável. Ou guarda-redes. Mas em 2001, minha mãe ela se mudou para Foz do Iguaçu. Ela é professora, ela fez concurso e acabou passando. E em Foz do Iguaçu eu tive contato com o basquete, mas não é um esporte que me fez sentir assim completo. Não me apaixonei pelo esporte. E fui convidado para o vôlei. Ótimo. Pelo professor Marcão, em Foz do Iguaçu. Ele me viu na rua. Ok. Até foi engraçado, porque ele me viu na rua, ele tentou vir falar comigo, só que eu acabei entrando no ônibus, tava com a minha mãe no centro de Foz do Iguaçu. Entrei no ônibus, ele só conseguiu ver para qual bairro que o ônibus ia. E nisso ele começou a ir garimpando nas escolas com outros professores, se tinha alguém da minha estatura. E uma professora falou, tem um aluno com essas características, e ela me passou o contato. Eu fui lá, fiz fazer um treino só, na verdade. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 14 para 15. 14 para 15. E qual era a sua altura? Nessa época eu já estava com quase 1,90. 1,90. É. E aí o Marcão lhe chamou para esse teste. Isso. Na verdade eu fui, sim, fazer um treino, assim, nada de demais, assim. Só que até foi engraçado, quando eu entrei para fazer esse treino, ele veio falar comigo, ele me explicou como funcionava, como é que era o voleibol. Eu não conhecia nada de voleibol, não conhecia nada, não sabia as equipes, não sabia que torneios que existiam no Brasil, não sabia nada. Aí ele começou a falar comigo e falou, bom, tô aqui, você vai ter a oportunidade de treinar e tem a opção, assim, às vezes tem o Campeonato Brasileiro de Seleções, são as seleções dos estados que fazem um torneio. Você pode ser convocado pela seleção do Paraná para jogar. E eu pensei, qual é a chance? Estou chegando aqui agora, qual é a chance de eu ser convocado para uma seleção do Paraná? Parecia distante. Isso foi em 2003. Sim. E em 2006 já estava na seleção brasileira sendo campeão sul-americano. Interessantíssimo isso. E eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Você acredita que há mais jovens hoje, no Brasil ou aqui em Portugal, que muitas vezes não consideram o vôlei, como você também não considerava, e que poderiam ter um futuro, uma carreira, como você hoje tem? Com certeza. E o que você falaria para essas crianças? Olha, eu vejo até exemplos quando eu falo que jogo vôlei. A pessoa às vezes vem e fala, como você é alto, você joga basquete, né? Eu falo, não, eu jogo vôlei. Vôlei? Mas por que você joga o vôlei?
E eu explico, né? Explico o vôlei no Brasil, apesar de ser conhecido, de ser uma das seleções assim maiores campeões Sim. da história, ainda tem esse desconhecimento. Mas eu falo assim que o vôlei ele abre muitas portas. Às vezes você pensa, não, mas eu não quero ser profissional, eu quero fazer uma faculdade. Só que o vôlei ele te dá essa oportunidade. Existem várias faculdades que te dão uma bolsa, principalmente até nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muitos jogadores, muitos amigos que conheço que foram para os Estados Unidos fazer faculdade. Eles ganham bolsa. com bolsa, ganham bolsa completa. Só para você ir lá, você joga pela faculdade, você faz toda a formação com o vôlei. Então, se você hoje encontrasse um jovem desses que não está a considerar a carreira no vôlei, como você não considerava, você diria no mínimo para tentar? Com certeza. Eu acho que vale muito a pena. E se me permite a pergunta, então, 2003 você não acreditava que podia chegar na seleção? Não acreditava Nem do Paraná? Não acreditava nem que ia me tornar um jogador de vôlei. E como é que foi quando se tornou um jogador de vôlei? E foi assim, se for para falar assim, um momento que eu percebi, eu tenho dificuldade de lembrar esse momento, porque foi muito rápido. Foi final de 2013 que eu comecei a treinar, tanto que já estava no final do ano, foi poucos treinos que eu tive, tanto que eu nem joguei esse ano, foi só alguns treinos. Comecei mesmo em 2004 a participar de torneios. E logo, o próprio Marcão, ele era técnico do Infanto, que era naquela época, os mais jovens. Ele também era técnico do adulto, de Foz do Iguaçu. E ele me deu a oportunidade de participar de alguns torneios com o adulto. Ok. Que foi naquela época, ainda existe a Superliga, só que hoje tem a Superliga B. Naquela época não existia a Superliga B. Era só uma Liga B que falava. Que era um torneio mais curto, né, que os times se encontravam no final de semana, jogavam e aí classificavam para a Superliga. Ok. Só que tinha as competições regionais. Então, no sul do Brasil, teve a competição que foi em Novo Hamburgo. E ele me levou junto nessa competição. Então, foi uma competição adulta que tinha equipes nacionais. Então, aí eu já comecei a me atentar que eu poderia ter um futuro no vôlei. No vôlei. E aí eu lhe pergunto, porque jogar vôlei você joga, mas eu também jogo. Só que eu não treino vôlei. Então, como é que é a rotina de treino de um jogador profissional? É bem puxado. Porque as pessoas veem só o holofote no dia do jogo. No jogo e acham que é só aquele momento. Então, eu gostaria de saber uma rotina, vamos botar assim, normal sua, como ela é? Bom, agora vai até está próximo de começar a época. A pré-temporada que diz começa assim, a gente faz, contando o treino físico, são 3 treinos por dia. Então, na parte da manhã, a gente geralmente faz a parte física, a gente faz academia, musculação. Ótimo. E faz um treino mais técnico, sem salto. Então, a gente treina a defesa, os jogadores que fazem recepção treinam recepção, os levantadores tentam treinar a mira do levantamento. Então, um treino com um pouco menos impacto. Essa parte da manhã. Aí, a parte da tarde já é mais como fala aquele rachão, que é o coletivo, que já é mais parecido com o jogo. Então, a gente faz isso geralmente uns 5 dias durante a semana e um dia, geralmente, que é o dia do jogo. Então, são 6 dias de semana de intensidade para um descanso. E um jovem hoje que vai começar a treinar, ou você quando começou a treinar, lógico que não tinha essa rotina. Sim. Então, como é que é a rotina de um jovem que quer treinar vôlei, quer começar a andar nesse esporte? Bom, o mais jovem, ele acaba fazendo um treino. Eu fazia um treino por dia de segunda a sexta. Segunda a sexta, depois da escola. Isso. Mas tem alguns que é menos, alguns que fazem 3 por semana. Depende muito do objetivo até do clube ou a capacidade que o clube tem em dar essa formação. Mas ele começa com uns 3 treinos por semana e vai evoluindo. Tanto que quando vai chegando mais perto do adulto, que é na minha época falava que era juvenil, hoje já fala que é sub-21. Sub-21. Então ele já começa a ter um treino mais diário também. Mas geralmente, como ele está estudando, ele vai fazer uma academia e um treino. Não vai ser os 3 treinos que o profissional faz. Sim. E lhe pergunto, quando você começou, eu sei que você falou que foi tudo muito rápido,
Mas desafios, o que que um jovem hoje, às vezes lá no Brasil, vai enfrentar como desafio para começar no vôlei? Bom, para mim o começo, assim, como eu morava com a minha mãe, ainda era mais tranquilo. Mas foi bem o começo assim mesmo lá em Foz do Iguaçu. Logo, eu comecei em 2003 e menos de um ano, metade de 2004, eu estava em Foz do Iguaçu. Quando a gente foi jogar essa Liga B, outros clubes acabaram não tendo conhecimento, né, que Isso existia lhe esse, botou em evidência. botou em evidência. E eu fui convidado para jogar em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Ok? Que naquela época tinha uma equipe que jogava Superliga, era uma equipe tradicional. Bento ele tem uma tradição na formação de atletas. E na verdade, a primeira vez que me chamaram eu não fui. Por quê? Porque ainda estava focado nos estudos. Eu tinha ido há menos de uma semana, eu tinha ido jogar jogos da Juventude no Paraná, que é uma semana inteira. Então eu tinha faltado uma semana no colégio. Ok. E na sequência eu teria que ir para lá, ficar uma semana lá. Eu falei, não vou, porque eu perdi uma semana de aula, não vou perder mais uma semana de aula. Essa ainda era a minha. Eu não Sim. estava pensando, vou lá porque vou investir nisso. Não fui. E passou umas 2 semanas, o Marcão veio falar comigo, me ligaram de novo, querem que você vá. Eu acho que interessante, porque me explicou que lá era uma equipe que tinha uma equipe adulta, que jogava Superliga, Ok. que tinha uma estrutura que lá ele não poderia me oferecer. Sim. Eu fui, mas fui para ficar uma semana. Cheguei lá, comecei a treinar, foi passando, foi chegando no final da semana e não me dá uma resposta, você vai ficar, você não vai ficar. Aí fui lá falar, então, já deu uma semana, né? Eu vou ter que voltar para casa. Ele falou, não, você não vai voltar para casa. Eu, como assim? Não, você não veio fazer um teste, você veio para ficar. Eu falei, não, como assim? Eu não tinha sido avisado disso. Me falaram que eu vim fazer um teste. Aí eu liguei para minha mãe. Mãe, eles querem que eu fique aqui. Ela, não, mas como assim? Não é assim. Tipo, imagina, uma mãe é filho Claro. único, vai largar o filho assim, numa cidade desconhecida. Não é assim, eu vou para aí. Ela veio lá, conheceu, eles mostraram para ela como era e eu acabei... Foi que eu fui ficar uma semana, acabei ficando 4 anos lá. 4 anos em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. E depois de lá, foi para onde? Então, eu fiquei em Bento, joguei minhas primeiras 4 Superligas lá. E eu tinha mais um ano de contrato em Bento, só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Marcão lá em Foz, aconteceu lá em Bento. O professor Clemente, na época, que era o presidente, que comandava lá, chegou para mim e falou, olha, a gente deu toda a formação aqui para você, o Bento é uma equipe que não tinha um orçamento tão grande assim. Sim. E eu acho que é o que a gente conseguiu oferecer para você, chegou no limite. Então, eu acho que seria interessante você ir para algo a mais agora, para um clube maior. E eu acabei indo para o Minas. Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, Sim. que é uma equipe tradicional, Claro. tanto que daquela época que eu comecei a jogar, é a única equipe que restou, assim, que as equipes vão acabando, como surgem outras e fica essa troca. É a única equipe que se manteve todos esses anos, tradicional, e eu acabei indo para lá. E, bem, você falou algumas vezes no seu relato do Marcão, e nota que foi uma pessoa muito importante Sim. para você. Se hoje o Marcão estiver acompanhando, estiver lhe vendo, e provavelmente deve ter acompanhado muito da sua história, Sim. o que você falaria do fundo do seu coração para ele? Eu só tenho que agradecer a ele, porque se ele não tivesse ido atrás, tivesse insistido, tivesse me convidado, mostrado o voleibol para mim, provavelmente eu teria meus 2,9 metros e não teria aproveitado a altura, porque eu já estava com, assim, vou falar, 14, 15 anos é novo, mas já para o esporte já não... Já, claro. Para começar, já está um pouco já mais adiantado. Então, se ele não tivesse me visto ali, eu teria continuado, talvez, jogando basquete na escola, mas não era uma coisa que me... Provavelmente não teria dado seguimento, porque não era uma coisa que me atraía. Então, eu teria tudo que eu vivi, tudo que eu conheci no mundo. Minha família é por causa do vôlei, porque eu conheci a minha esposa no vôlei. Então, o Marcão ele é um grande responsável por isso. Foi uma pessoa que auxiliou o curso e a jornada que você hoje vive. Com certeza. E
o vôlei hoje para você, o que que é? Se você pudesse passar um pouco para as pessoas. O vôlei, ele, para mim, ele quer tudo, porque ele foi uma ferramenta que me proporcionou experiências maravilhosas. Eu saí do interior de Santa Catarina, morava na roça, praticamente. Então, para você imaginar que você vai sair dali para viajar o mundo, conhecer outros países, conhecer outras culturas, e o vôlei me proporcionou isso. Então, ele me deu uma profissão que eu acho que é uma profissão maravilhosa, assim. Tem, claro, que você treina, você sente dor, você se lesiona, tudo, mas é uma profissão assim que te dá uma liberdade também. Então, o vôlei, para mim, ele foi fantástico, foi maravilhoso. E um jovem que hoje esteja, né, do outro lado da telinha assistir a gente, então, se tiver a considerar o vôlei, na sua opinião, o que deveria fazer em primeiro lugar? Bom, eu acho que até não só o vôlei, mas o esporte, como se tiver a oportunidade de praticar algum esporte, pratique. Mas eu não sei qual esporte eu quero. Pratique 2, 3, mude, não tenha medo. Não estou me adaptando a esse esporte. Tenta outro. Porque eu fiz futebol. Ok. Do futebol eu fiz taekwondo. Isso eu não imaginava. Não imaginava. Taekwondo eu fui pro basquete. Futsal também eu fiz. E fui pro vôlei. E no vôlei que eu fui sem conhecer nada. Não é uma coisa, um dia talvez eu vou tentar o vôlei. Não conhecia nada do vôlei. Aprender os fundamentos do começo. Tudo do zero. Tudo. E foi o que me trouxe até aqui. E lhe pergunto, desse caminho, né, e obviamente mais adiante, qual foi o projeto mais desafiador que o vôlei lhe apresentou? Mais desafiador, eu acho que chegar à seleção. Acho que a seleção brasileira era um sonho. Só que o Brasil, ele é um país que ele tem muitos talentos. Muito talento no vôlei. Só que imagina, um país com 200 milhões de habitantes, são vários atletas que estão disputando e só 12 que vão poder vestir a camisa e entrar em quadra. Então, acho que isso ali foi um desafio, assim, tanto que na convocação, geralmente eram 20 que eram convocados. E toda semana, cortando corta outro. Tanto que a gente brincava, que a gente ficava em Saquarema, que é o centro de treinamento, chegava na sexta-feira, tocava o telefone no quarto, ninguém queria atender. Claro. Porque já sabia que Era um quarto. alguém que estava indo e ia se mandando embora. Jogador de vôlei com medo de cortada, então. Então, eu ficava naquela e ia diminuindo, e quando você via que você estava entre os 12, era uma sensação assim de euforia. E como é que foi isso para você? Como é que foi essa euforia para você? Foi um misto assim, de emoção, foi maravilhoso, mas também você tem aquela cobrança, porque agora você está ali, agora você tem que entrar lá, porque o que esperam do Brasil quando está em quadra? Que ganhe. Claro. Nada menos que isso. E o Brasil, no adulto, ganhava tudo. Nas categorias de base, sempre estava ali brigando pro pódio. Será que na minha vez agora não vai? Então, ficava naquela. Mas a gente tinha um grupo maravilhoso, um grupo de atletas assim que além da amizade e comprometimento, estavam sempre ali em busca do mesmo objetivo. Então, a gente conseguiu, nos meus 2 anos de categoria de base, a gente conseguiu todos os objetivos, que foi ser campeão sul-americano em 2006, classificar para o Mundial e ser campeão mundial no Marrocos em 2007. E falando ainda do passado, o que você acredita, assim, de todos? Pode ser do mais, né, da primeira medalha, ou às vezes uma medalha de bronze que, né, recebeu quando era bem novo, como também do mais alto prêmio. Qual que foi o mais especial para você? Eu acho que o mais especial foi minha primeira medalha de campeão, que foi o campeão gaúcho juvenil. Porque eu falo isso, porque eu comecei lá em 2004 a jogar, só que nunca ganhava nada. Sempre batia na porta, ficava em quarto, ou talvez ficava em terceiro, ganhava uma medalha em terceiro. Mas nunca era campeão. Nunca era campeão, sempre batia na trave. E
Eu joguei uma final com a equipe adulta dos Jogos Abertos do Paraná. Perdemos, fomos vice-campeão. Então eu ficava naquela, será que eu não vou ser campeão? Você vivia os outros atletas tudo com medalha de primeiro lugar. Tudo campeão, campeão. E eu, por que eu não consigo? Não consigo. Chegou a duvidar de si mesmo? Cheguei. Falei, não é possível. Será que não vou ser campeão? Será que isso não vai ser para mim? Então, quando em 2005 a gente conseguiu ser campeão, então acho que ali foi aquela... consegui. Tipo, fui campeão. Deu um alívio de Deu um um lado. alívio e é uma medalha que eu guardo com muito carinho. Eu fico muito feliz. E, bem, depois foi ao Catar. E, óbvio, você em algum momento chegou em Portugal. Como você sabe, né? Eu tenho um público que, grande maioria, é imigrante. Sim. É um público que muitas vezes vem para cá buscando alguma coisa diferente na vida. Sim. E como é que foi a sua história com Portugal? Como é que você veio parar em Portugal? Então, eu sempre tive o sonho de jogar na Europa. Porque o vôlei, assim, um dos maiores mercados é a Europa. Claro. Itália, que é o principal, e Polônia, França, são os países assim que tem uma liga assim onde os jogadores de topo costumam ir. E eu sempre tive esse desejo de vir para a Europa, mas eu nunca tive uma oportunidade, porque na verdade eu tive convites, mas financeiramente não era vantajoso para mim sair do Brasil naquela época. E tanto que antes de vir para cá, o único país que eu joguei fora do Brasil foi a Argentina. E então eu joguei 4 anos no Rio, aí veio a pandemia, que ficou naquela de será que vai voltar Ou será que vamos esporte, ser vivos disto? E então, pós-pandemia, eu joguei um ano em Guarulhos, que foi um ano assim que eu tive que ficar longe da minha família, porque ainda era época de pandemia, então os jogos eram sem público. Sim. E minha família ficou no sul e eu fui sozinho para Guarulhos. E pós-Guarulhos, então, eu recebi a oportunidade de vir para Portugal. Eu recebi o convite do Sporting para vir para cá. E eu fui até com receio falar com minha esposa, porque era mais uma mudança de país ainda. E na hora ela aceitou, até porque a gente ficou um ano afastado, então essa é a oportunidade novamente poder ir para uma equipe morar novamente juntos. Mas na verdade assim, eu cheguei aqui com o objetivo de ficar 9 meses, que era o primeiro contrato que eu tinha. E esses 9 meses agora já vão fazer 3 anos que eu estou aqui. Quase a história de todo imigrante. Dinarte, nós temos fotos. Eu acredito que é a primeira foto que nós temos. Esta é você no Sporting. Isso. Correto? Correto. E aí, quando vi essa foto, me veio a seguinte pergunta. Tem que fazer essa cara quando bate na bola? Olha, pior que é padrão essa cara. É difícil achar uma foto que esteja atacando, saltando e esteja com o rosto normal. Auxilia a inflar as bochechas quando bate na bola? É a reação normal, né? De você fazer o esforço, né? Porque você tem que saltar o máximo que você pode, o tempo inteiro. Perfeito, Então, perfeito. E para uma pessoa de 2,9, qual que é a altura que você salta? Olha, a gente geralmente não antigamente fazia até essa medição, mas eu acho que eu devo sair do chão ali por volta de uns 50, 60 centímetros. Então fica com quase 2,60, 2,70 de altura. Um salto. E isto foi um campeonato? O que foi nesse dia? Essa é a Liga de Portugal. Liga de que Portugal. a gente joga. E É a principal liga que... E uma liga que vocês foram campeões. Não, na verdade, foi campeão da Taça de Portugal. Taça de Portugal. É. E qual é a diferença entre a liga e a taça? A liga, Dinarte, próxima foto. ela é o campeonato principal. Então, ele é como se fosse como se fosse, eu vou explicar que é esse de futebol, como se fosse o Brasileirão. Ok. É o campeonato nacional. E a Taça de Portugal,
você vai jogando fase eliminatória. Você pega as equipes que estão jogando nacional até certo ponto, elas se classificaram. Por exemplo, você pega as 8, as 15 melhores e vai tendo eliminações. Você joga as oitavas, as quartas e vai até chegar o Final Four, que é essa aí. Então a gente jogou pelo terceiro ano consecutivo, até é engraçado, porque o Final é sorteio, todos os jogos são sorteio, o adversário. E nos 3 anos, a meia-final, que é a semifinal, a gente jogou contra o Benfica. Todos O Sporting e 3 anos. Benfica, no futebol, tem rivalidade, no vôlei Também. também. Tanto que nos 2 primeiros anos a gente perdeu a semifinal para o Benfica. E nesse ano a gente ganhou. Então a gente foi para a final contra a Fonte Bastardo. E foi um jogo difícil. A gente foi até o tie-break, ponta a ponta, ponta a ponta, ponta a ponta ali. Eles tiveram a oportunidade de fechar, ser campeões. A gente conseguiu impedir. E foi ali, ponta a ponta. E a gente conseguiu sair vitorioso. E para quem não acompanha muito o vôlei, explica o que é o tie-break. Bom, o vôlei é assim, você joga os sets de 20, até 25 pontos, mas você tem que ganhar com vantagem de 2 pontos. Por exemplo, assim, se tiver 23 a 24, se fizer 25 a 23, acaba. Mas se tiver 24 a 24, vai indo até você abrir 2 pontos. Pode acabar com 30, 40, até você fazer 2 pontos a mais que o adversário. E você precisa ganhar 3 sets. Então, por exemplo, assim, se o jogo está empatado 2 sets a 2 sets, você não vai jogar um set inteiro. Você joga o tie-break, que é um set que seria até 15 pontos. Mas a mesma coisa, você tem que ter a vantagem de 2 pontos. Tanto que esse tie-breaker, se não me engano, acabou acho que é 20 ou 21 a 19. Porque tem que fazer os 2 Tem que pontos fazer os de 2 pontos de diferença. vantagem. E qual que é a sensação de estar no tie-break com 1 ponto a menos? Olha, é uma sensação assim, como atleta, quando você está ali dentro, jogando, dentro de quadra, você tem a percepção depois, porque se na hora você não tem você não consegue parar para pensar, vamos perder, porque você tem que estar focado ali no ponto. Mas eu lembro de olhar para minha esposa, ela saiu da arquibancada, ela não conseguiu ficar ali. Você olhava assim às vezes para arquibancada, o pessoal andando lá para o outro, o pessoal do banco roendo unha, porque quem não está em quadra acaba sofrendo mais do que quem está jogando. Tanto que quando a gente fez o ponto da vitória, eu saí correndo, abracei meus filhos, tudo, e depois que vem a ficha, pô, a gente quase perdeu esse jogo. Mas imagino que a sensação de ganhar é muito boa. Não, maravilhosa a sensação. E agora falando para o jovem que está assistindo a gente, que às vezes já está jogando, mas está perdendo. E eu costumo dizer que a derrota é parte da nossa vida também, tem que aprender a lidar com ela. Como é que é para você lidar com a derrota, quando você perde um jogo que para você era importante? Dói, porque você tem todo o trabalho. Geralmente, por assim, o nacional, você trabalha o ano inteiro para talvez chegar no último jogo você não conseguir. Tanto que foi o que aconteceu esse ano. A gente foi campeão da Portugal, mas a gente foi para o nacional, a gente foi para o 5º e último jogo e acabamos perdendo o 5º e último jogo. Então, na hora dói assim bate aquela tristeza. Mas você acaba com o tempo, você acaba aprendendo, que essas derrotas elas te motivam. Tanto que agora vai começar uma nova época, você pensa, ano passado eu perdi, então esse ano eu vou dar mais porque esse ano eu não quero perder. Isso é bom. É como se fosse acaba sendo uma motivação para você conseguir à frente e você tanto que essa taça, como eu falei antes, 2 anos a gente perdeu a taça. A gente perdeu a semifinal. E no 3º ano a gente conseguiu. Então, para um jovem que está assistindo hoje, você incentiva a que ele aproveite a derrota como motivação para que ele consiga chegar no objetivo dele amanhã. Com certeza, porque derrota vai ter. Derrota no esporte é normal. Você vê os maiores atletas, por mais que eles tenham uma carreira vitoriosa, você vê na carreira dele alguns momentos que eles tiveram a derrota. E é saber nesse momento você saber que a derrota ela não é um fim. Ela foi um obstáculo ali, mas esse obstáculo depois que você passa ele, você vai ser mais forte, você vai
como eu falei, vai ser uma motivação para você conseguir lá na frente ter o êxito da vitória. E falando em motivação, Denarte, anda duas, se eu não me engano. Nós temos aqui alguma das suas motivações. Com certeza. Então, imagino que é a esposa e filhos. Essa é minha esposa Gabriela, minha filha Amanda e meu filho Rafael. E você falou que conheceu a Gabriela por causa do vôlei. Isso, eu jogava em Bento Gonçalves, eu jogava com o irmão dela. Jogava com o irmão dela. Isso. Qual é o nome do irmão dela? Vinícius. Vinícius. E o Vinícius voluntariamente apresentou a irmã dele para você. Na verdade, assim, como a gente morava junto, a gente morava na mesma república. Uhum. E ela jogava vôlei também. Ela jogou um tempo em Bento. Mas naquela época a gente só tinha amizade. A gente começou a ter um relacionamento anos depois. Tanto que eu saí de Bento, fui para Minas. Quando eu saí do Minas, que eu fui pro SESI em 2009, que a gente começou a namorar. Você tinha que idade? Eu tinha 20. 20. E a Gabriela? Ela tinha 19. 19. E o que é a Gabriela para você? Ela é o pilar, ela que sustenta tudo. Tanto que nesses anos todos que eu me dediquei ao esporte, ela que manteve a estrutura familiar, aquela que cuidou das crianças, tudo. Tanto que agora que as crianças estão um pouco mais velhas, que elas conseguem ter mais independência, que ela começou a cuidar da carreira dela. Mas antes a dedicação dela 100% era A família. a família. E na época da pandemia, como é que foi para você? Foi difícil, porque ficar longe deles, nunca tinha, assim, eu ficava longe deles de viagens de jogos, uma semana máximo assim. E ficar meses longe foi difícil. Mas eu usei isso como uma motivação também, porque como não foi o primeiro assim, como diz, revés assim na carreira que eu tive, que às vezes a gente tem que dar um passo para trás para poder dar dois para frente. E acho que esse foi um momento assim, que eu tive que dar um passo para trás para poder depois estar vivendo o que eu estou vivendo agora. E os seus filhos hoje estão com que idade? A Amanda, ela tá com 12 e o Rafa tá com 10. Acabou de fazer 10. E eles pensam em seguir os passos dos pais? A Amanda já tá no vôlei, ela joga no vôlei esporte, tá adorando. Eu acho que ela tem potencial para me superar no vôlei. Muito bom. Eu espero que ela me supere. É o bom ouvir isso de um pai, tá? Amanda, seu pai tá colocando uma boa fé em si, isso é muito bom. E o Rafa, ele ainda tá naquela época assim de ele estar experimentando os esportes. Ele foi pro vôlei, mas ele não gostou muito. Acho que até por causa da influência dos colegas que jogam futebol. Então ele pediu para futebol por enquanto. Claro. E se você pudesse falar alguma coisa para os seus filhos, mesmo que fosse para o futuro, referente ao esporte, tudo que significou para você na sua vida e tudo que trouxe para você na sua vida o esporte, o que você falaria para eles? Bom, eu até falo para eles aproveitar. É bem essa fase, aproveite. Às vezes a minha filha agora ela ia para os primeiros torneios dela, ela ia nervosa. Ela fica, pai, tô nervosa para ir. Não tem que ficar nervosa. Nessa fase agora você não tem. O pai superou a fase de ficar nervoso? Você não tem cobrança nenhuma agora. Vai, se diverte. Boa. Mas se eu errar, errou. Boa. Você agora está na fase que não importa se você errar. Você vai errar e na próxima você vai lá e tenta de novo. Boa. E eu tento passar isso para eles, que agora eles aproveitem ao máximo essa fase, porque passa. Às vezes eu penso que podia ter aproveitado mais essa minha fase também. Porque eu também falo para ela não se cobrar, mas eu me cobrava também. Eu também me cobrava muito. Uma fase que talvez eu pudesse ter aproveitado mais. Mas eu tento dar o máximo para eles essa experiência, tanto que eles eles cresceram dentro de uma quadra de vôlei. A Amanda, o primeiro jogo que ela foi, ela tinha 6 meses de idade. Então, eu até pensei que eles talvez não quisessem seguir esse caminho, porque viveram o tempo inteiro, achei que eles iam criar algo diferente. Mas acho que eles vão acabar seguindo o mesmo caminho também. E lhe pergunto, a sua mãe, quando você jogava e quando você participava dos campeonatos, como é que era ela para você? E ela sempre me incentivou bastante.
Tanto que antes de ir pro vôlei, ela me incentivava. Vai jogar, vai, assim, não quer praticar um esporte, vai pro basquete, vai. E por ela ter aceitado que eu fosse para Bento, eu hoje como pai entendo esse lado dela, porque imagina, tô como meu filho único, agora eu vou com 15 para 16 anos, vou deixar que ele saia de casa, vá para outro estado, morar sozinho. E ela permitiu. Você hoje talvez sente que pode daqui a pouco vestir esse sapato? Eu tenho certeza que sim. Acho que eu penso assim que pelo lado atleta eu vejo que é importante esse contexto, mas como pai, pelo lado pai é uma coisa assim que aperta um pouco o coração, né? E como seria se daqui a 3 anos a Amanda falasse que recebeu uma proposta para treinar num outro clube, talvez a 300, 400 quilômetros de distância de você? Eu, assim, como eu falei, como atleta eu ficaria feliz, mas como pai eu deixaria, mas com o coração apertado. Acha que ia apertar mais no seu coração ou no coração da Gabriela? Da Gabriela, acho que sim, porque como eu falei, esses anos todos eu acabei, como eu viajo bastante, eu tive alguns momentos assim, de ficar um tempo afastado, mas a Gabriela ela ficou a vida inteira junto. Já tanto que o Rafael agora esse ano ele foi para um acampamento com a escola de finalistas. Foi a primeira vez com quase 10 anos que ele ficou fora 2 dias, longe da Gabriela. Então acho que o coração da mãe acho que vai apertar um pouco mais. Acredito. E vir aqui para Portugal com um núcleo familiar, vocês vieram todos juntos, Sim. imagino? Ou você veio antes? Não, a gente veio junto. Veio junto. Sim. Isto, na sua opinião, facilitou o processo? Fez com que fosse mais fácil para você estar aqui e iniciar esse trabalho num outro país? Mas com certeza. Acho que tá junto, tanto que na minha carreira a gente mudou várias vezes de clube, então a gente é uma família nômade, a gente acaba se mudando bastante. Mas para um país assim, só que como a gente mudava bastante, mas sempre estava ali perto do núcleo familiar. Então precisava de alguma coisa do meu sogro, minha sogra, minha mãe. Se precisasse, eles estavam ali para auxiliar. Mas vir para cá já é diferente, porque você está do outro lado do oceano, outro continente. Então era só a gente. Então, mas como está junto, como uma família, então facilita bastante. E isso uniu mais? Com certeza. Com certeza. Tanto que foi um processo logo depois de ter saído de Guarulhos, né? Que eu estava sozinho. E a gente veio para cá e época de pandemia ainda, que estava tudo fechado. Que a gente teve que ficar 15 dias em quarentena em casa. E depois ainda... Isso foi o quê? 2021? 2021. 2021. E depois dos 40 dias trancados em casa, por causa da quarentena, como é que foi a integração em Portugal? Até que foi fácil, até porque minha esposa tem uma facilidade de comunicação e interação com as pessoas. Ela faz amizade muito fácil. Ótimo. É como a minha, exatamente igual. Ela gosta de conversar, então se tiver alguma pessoa, mesmo que ela nunca tenha visto na vida, ela tiver a oportunidade de conversar, em pouco tempo ela vai ter amizade. Então... Eu costumo dizer que meus amigos gostam mais da minha esposa, as pessoas fazem amizade com ela e comigo trabalham. A gente teve a sorte de morar num prédio que ela logo fez amizades. Muito bom. Tanto que tem amigos lá que toda vez que precisa de alguma coisa, qualquer coisa que precisar, a hora que precisar, a gente tem o auxílio deles. Então, as crianças também se deram muito bem no colégio logo, fizeram amizades. Então, isso era uma preocupação minha, porque eu, como atleta, eu acabo tendo interação com meus colegas. Então, eu estou dia a dia ali com eles, então eu sempre estou com alguém assim. E para eles é diferente, porque eles estão sozinhos, ficam sozinhos no apartamento, e aqui eles teriam que fazer novas amizades. E acabaram fazendo rápido, então... Foi proveitoso para todos. Proveitoso, é. E, bem, agora você falou que vai começar uma época de treinos e de jogos. Pode nos contar um pouquinho sobre isso?
Então, a gente se apresenta agora e tem toda a parte de exames médicos, faz exame de sangue, coração, e começa uma parte mais física, Uhum. mais focado na parte física e uma parte técnica. Só que são por volta de umas 3 ou 4 semanas esse processo. Ok. E logo depois já começa alguns jogos amistosos. Uhum. Eu não sei ainda como vai ser esse ano, mas nos outros anos a gente ia para a Espanha, fazia alguns amistosos em Valência, a gente Perfeito. foi para Melilla. E depois a gente tem tradicionalmente tem o primeiro jogo, que é o jogo de apresentação, que é o troféu Stromp, Uhum. que o esporte organiza, todas as modalidades de jogo, que é um troféu assim, como se fosse a abertura de apresentação do plantel para os adeptos, para Ok. a torcida. Então a gente vai ter esses jogos. E a gente também vai ter a Taça Ibérica, que ano passado a gente jogou na Espanha, e esse ano vai ser aqui em Portugal, em Matosinhos. E logo depois já começa o Nacional. Em outubro já começa o Nacional, que é que se estende até abril, maio. Então, na verdade, daqui para frente, acelerar, Acelerar. treinar e não dá para Não para participar mais, de né? muita conversa, entrevista e podcast, acredito. Não, se precisar, convidando, a gente sempre está disponível. Perfeito. E aí, eu venho para a nossa pergunta final do nosso episódio, uma pergunta que já está tradicional aqui no nosso programa, que é: o que você espera de Portugal para o futuro? Olha, eu me surpreendi muito com Portugal. Eu, quando vim para cá, uma das primeiras coisas que todo mundo que vem para cá é tentar pesquisar relatos de pessoas que já viveram aqui. E teve os dois, né? Teve pessoas que vieram para cá e não gostaram, e teve pessoas que vieram para cá e amaram. E eu vim para cá com a expectativa de vir, cumprir meu contrato e voltar para o Brasil. Hoje, minha expectativa é ficar. Cara, em Minha Portugal. família também é ficar. Então, eu não sei quantos anos ainda o vôlei ainda vai estar presente na minha vida, Uhum. mas eu pretendo ao máximo estender o meu vínculo aqui em Portugal. E depois que eu acabar me aposentando, o que eu decidi fazer, que seja por aqui também. Fico muito feliz. Bem, tivemos com o Thiago Bart, contando um pouco da sua história no vôlei e agora no vôlei aqui em Portugal. Na semana que vem, nós estaremos de volta com mais uma conversa para você. Thiago, muito obrigado pela sua presença. Uma grande força e boa sorte para quem nos acompanha. Por enquanto é só. E tchau.